Antes de toda escolha, existe um instante. Um espaço silencioso entre aquilo que você sente e aquilo que decide fazer. Talvez exista curiosidade, talvez exista medo, talvez um chamado que você ainda nem saiba explicar. Não tente encontrar a resposta agora, apenas observe. Porque às vezes, antes de perguntar qual caminho seguir, existe uma pergunta ainda mais profunda. De onde, dentro de você, nasce essa escolha? Respire, silencie por alguns instantes. Escute aquilo que existe antes das respostas. Talvez uma decisão consciente não comece quando encontramos uma certeza. Talvez ela comece quando temos a coragem de olhar para aquilo que está escolhendo dentro de nós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Multiverso Reamar. Estamos aqui para lembrar, integrar e manifestar. Olá, é muito bom te ver por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Multiverso Reamar e a mais um episódio da série Além das Medicinas, a Linguagem da Floresta. Eu sou a Alessandra de Souza e eu vou conduzir você através das minhas vivências junto com as medicinas da floresta. Os medos, as curas, as percepções e principalmente algumas chaves que têm me auxiliado muito nos processos pré e pós-cerimônias. E aqui é muito importante lembrar que o meu objetivo com esta série não é induzir você ou convencer você a experienciar uma vivência com as medicinas da floresta. Eu também não estou aqui para ensinar sobre as medicinas e nem dizer para ninguém o que tem que ou o que não tem que fazer, como eu gosto muito de falar. E parafrasear um amigo meu, Diógenes, ninguém tem que nada nesta vida. Então, qual é o meu objetivo aqui? É, sim, te auxiliar a tomar a sua decisão, independentemente de qual seja ela, com mais consciência e com menos medo, tendo muito mais autoconfiança e também confiança na medicina. No primeiro episódio, eu contei como que as medicinas da floresta, através da ayahuasca, entraram na minha vida. Hoje eu quero falar sobre algo que, na minha visão, é tão importante do que a própria cerimônia em si, que é a sua decisão. Parece que são duas coisas independentes, mas não são. Depois de consagrar algumas vezes, hoje eu percebo que a cerimônia, ela começa na hora que você decide. Eu vou. Quando essa decisão parte da sua verdade, quando ela é verdadeira, quando ela vem de dentro, alguma coisa aí já começa a se movimentar, começa a aflorar. Pensamentos aparecem, medos surgem. Algumas situações no dia a dia começam a chamar a atenção de um jeito diferente. É como se a própria vida começasse delicadamente a preparar o terreno para esse encontro. Na minha primeira experiência, eu não percebi isso. Hoje eu consigo perceber com muita clareza. E essa talvez tenha sido uma das primeiras grandes chaves que viraram aqui na cabeça, ao longo da caminhada junto com a ayahuasca e com as outras medicinas da floresta. Existe uma diferença muito grande entre buscar uma informação e preparar a sua própria consciência. Eu não estudei nada sobre a ayahuasca antes da minha primeira consagração. Nada mesmo, não fui buscar informações. Mas eu já vinha há mais de 2 anos estudando a mim mesma, aprendendo a olhar para as minhas próprias emoções, assumindo a responsabilidade pela minha vida e pelas minhas escolhas. Eu já tinha, naquele momento, tomado uma das decisões mais importantes da minha vida, a decisão de parar de fugir de mim mesma.
E hoje eu sinto de verdade que toda essa jornada de autoconhecimento e preparação interior foi muito, muito mais eficiente do que qualquer informação técnica que eu pudesse encontrar antes da primeira cerimônia. Isso acontece porque a ayahuasca ela não conversa com aquilo que você sabe, ela conversa com aquilo que você é, com a sua essência, com as suas sombras, com os seus medos, com suas culpas. É uma conversa extremamente profunda e nem sempre é uma conversa agradável, mas sim, ela é muito verdadeira e pode ser muito amorosa também, principalmente quando a gente está ali consagrando a medicina com a consciência preparada e a vontade sincera de descobrir a nossa própria verdade. E agora eu quero deixar para você uma pergunta para você refletir. Você que nunca consagrou nenhum tipo de medicina da floresta, acredita que a sua consciência está preparada para esse encontro com a medicina? Você está decidido ou decidida a se olhar com verdade? A ayahuasca, ela é conhecida como o espelho da alma. Você está disposta a olhar para este espelho, olhar-se neste espelho com verdade e com inteireza? Você se sente pronta, com um desejo real e sincero de se enxergar suas sombras, enxergar sua essência, se esvaziar daquilo que não te cabe mais, daquilo que não te preenche mais? Fica essa pergunta para reflexão. E para você que está chegando agora por aqui, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a ser distribuído para mais pessoas que podem ter dúvidas em relação a consagrar ou não a medicina, e isso pode auxiliá-las a tomar essa decisão com muito mais confiança na medicina e principalmente em si mesmas. E se você conhece alguém que está em dúvida sobre consagrar ou não a ayahuasca, compartilhe esse vídeo com ela. Um simples gesto pode ajudar a transformar a vida de alguém. Agora, continuando, eu quero trazer um assunto que está intimamente relacionado com a nossa decisão: a curiosidade. A maioria das vezes, a curiosidade pode parecer algo inocente, e sim, ela é muito positiva e bem-vinda na nossa vida. Eu sou curiosa por natureza, sempre fui. Aliás, foi essa curiosidade que me fez perguntar para aquele amigo que eu contei, a história que eu contei no primeiro episódio, que me fez perguntar para aquele amigo de que imersão era essa que ele ia participar. E graças a essa curiosidade, eu fui apresentada à medicina da floresta, a ayahuasca. Porém, quando o assunto é ayahuasca, a curiosidade ela pede observação e autorresponsabilidade. Quando a curiosidade ela nasce da vontade sincera de compreender a vida, ela é muito positiva. Tem um outro tipo de curiosidade e esse requer cuidado. A curiosidade que busca apenas uma experiência diferente, uma miração que quer saber qual é o barato da ayahuasca, que imagina essa medicina como uma forma de entretenimento, ou pior, como uma forma de fuga da realidade. Esse tipo de curiosidade pode levar você a uma experiência não tão agradável como poderia ser. Na minha visão, é justamente essa curiosidade que mais distancia as pessoas da verdadeira natureza dessas cerimônias e principalmente da amorosidade com a qual a ayahuasca fala com a gente. Hoje, a forma como eu compreendo cada encontro com a medicina é muito simples. A ayahuasca, ela conversa comigo através da minha vida, das minhas memórias, das minhas crenças, dos meus medos,
do meu comportamento, dos meus pensamentos, das minhas emoções. Ela não vem responder à minha curiosidade. E sim, eu vou com muita curiosidade ainda em toda a cerimônia. Curiosidade de como vai ser, se vai ter miração, se não vai, se eu vou sentir vibrações no corpo ou não, se vai ter cura, se vai ter limpeza, se não vai. Então, a curiosidade, ela ainda existe. Sempre vai existir, porque cada encontro, já adianto isso, cada encontro é diferente. Cada encontro é como se fosse a primeira vez com a medicina. Mas ela não vem para responder a essa minha curiosidade. Ela vem me mostrar partes de mim que eu ainda desconheço. Ela me mostra partes de mim que já podem ser transformadas, curadas, integradas, sombras que podem ser integradas. Ela me revela a cada encontro, a cada consagração, um pouco mais da minha verdade, um pouco mais da minha essência. E para que esse encontro traga de fato as chaves para a sua vida, é fundamental que haja uma curiosidade genuína de descobrir a si mesmo e uma vontade real de abandonar os personagens que criamos ao longo dos anos. No final das contas, tomar uma decisão com consciência é tão importante porque ela revela o lugar de onde você entra na sua própria experiência. Se você entra esperando um show pirotécnico, como eu costumo falar, para fugir da realidade e anestesiar os seus sentidos, que o show pirotécnico ele pode acontecer sim, porém é muito provável que ele aconteça com tudo o que você alimenta dentro de você, no dia a dia e na sua vida. Já parou para pensar nisso? Quais são os pensamentos e quais são as emoções que você alimenta todos os dias? Mas se você entra com consciência de que você está indo para uma conversa profunda sobre si mesmo, sobre si mesma, com a vontade genuína de se conhecer com verdade, compreendendo que toda transformação posterior dependerá das suas escolhas, da sua coragem, da sua honestidade, da sua disposição para conversar com aquilo que surgir. Aí sim, você dá um passo inicial para um despertar genuíno, real e profundo de si mesmo e de como você compreende a sua vida. E isso é libertador em diversos níveis. Isso eu posso te garantir. Hoje eu percebo que a maior transformação acontece quando eu entro em cada experiência com consciência, com intenção e com confiança em mim, principalmente, e na medicina. Toda vez que eu converso conscientemente com aquilo que ela está me mostrando, a integração da informação durante a cerimônia e no pós-cerimônia fica muito mais natural. E tudo aquilo que continua sendo percebido e integrado nas semanas seguintes deixa de ser uma tentativa de entender o que aconteceu durante a cerimônia. Passa a ser uma continuação da conversa que já tinha começado dentro da cerimônia. No final das contas, com a ayahuasca, o assunto principal sempre vai ser a sua vida, sempre vai ser você. Talvez você nunca sinta o chamado para conhecer a ayahuasca ou alguma medicina da floresta. E tá tudo bem. Talvez esse chamado já exista aí dentro de você. E também tá tudo bem. O mais importante não é a escolha que você vai fazer, é o lugar de onde essa escolha nasce. Então, eu gostaria de deixar uma pergunta para você refletir. A sua decisão está nascendo da consciência ou está nascendo do medo? Está nascendo do chamado ou de uma fuga? Está nascendo da confiança em si mesmo, em si mesma? Ou da expectativa de que alguma coisa ou alguém resolva
a sua vida para você. Porque, para mim, quando essa chave chegou de que é sempre sobre mim e a minha vida sempre vai ser o assunto, foi aí que a ayahuasca começou, de fato, a revelar toda a profundidade em cada encontro. Antes de você decidir, talvez a melhor pergunta não seja se a medicina é para você. Talvez a melhor pergunta seja o que dentro de você está tomando essa decisão. Para você que chegou até aqui, minha sincera e profunda gratidão. Compartilhe nos comentários a sua opinião, suas dúvidas, suas vivências. Eu vou ler e responder com muito carinho, muita alegria cada um dos comentários. Eu vou amar conhecer a sua história com as medicinas da floresta ou as suas dúvidas, os seus medos, os seus receios em relação às medicinas da floresta. E se tiver algum tema dentro desse assunto que você queira ouvir aqui, ou até mesmo uma pergunta para fazer para mim, pode colocar a sua sugestão nos comentários também. Esse canal é para o coletivo. Quanto maior a consciência, maior o despertar. A consciência coletiva é una, e a cura de um é a cura de todos. Te vejo no próximo episódio. Um beijo no coração.